Olhe para o mapa mundi da ciência. Se nós pintarmos cada país que já ganhou um prêmio Nobel, nós veremos uma imagem clara. A América do Norte brilha, a Europa brilha intensamente, a Ásia tem seus pontos de luz, até os nossos vizinhos aparecem no mapa. A Argentina tem 5 prêmios Nobel, o Chile tem 2, a Colômbia tem 2, a Venezuela e o Peru têm 1 cada. Mas quando olhamos para o Brasil existe um buraco. O maior país da América Latina, a 9ª maior economia do mundo, o país que inventou o avião que descobriu a doença de Chagas e que é líder mundial em tecnologia agropecuária. 0. Nenhuma medalha, nenhum reconhecimento vindo de Estocolmo. Isso incomoda você, deveria incomodar, porque a resposta padrão que todo mundo dá é simples demais. As pessoas dizem que é falta de investimento, dizem que é porque a educação é ruim, dizem que é culpa dos políticos. Tudo isso é verdade, mas não explica tudo. Países muito mais pobres que o Brasil, como o Paquistão e a Guatemala, já ganharam. Países em guerra já ganharam. A verdade que ninguém gosta de contar é muito mais sombria. Nós não perdemos o Nobel apenas por falta de dinheiro. Nós perdemos porque nós fomos sabotados. E o pior tipo de sabotagem não veio de fora. Não foram os americanos nem os europeus que nos roubaram. A história prova que, na maioria das vezes, o inimigo dormia na cama ao lado. Hoje nós vamos abrir os arquivos secretos da ciência brasileira. Vamos descobrir como a inveja, o complexo de vira-lata e a mentalidade de caranguejo destruíram nossos maiores heróis. Prepare-se para sentir raiva, tristeza e, no final, uma nova esperança, porque para ganhar o futuro nós precisamos primeiro parar de assassinar o nosso passado. Para entender essa tragédia, precisamos voltar para 1913. O Brasil tinha um cientista chamado Carlos Chagas. O que esse homem fez foi algo único na história da medicina mundial. Até hoje, ele é o único cientista que descreveu o ciclo completo de uma doença sozinho. Ele descobriu o patógeno, o vetor que é o barbeiro, o hospedeiro e as manifestações clínicas. Ele fez o serviço completo. A doença leva o nome dele, doença de Chagas. O mundo inteiro ficou maravilhado. A Alemanha, a França e os Estados Unidos aplaudiram de pé. Em 1913, ele foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina. Ele era o favorito, tinha tudo para ganhar. Mas algo estranho aconteceu. O Comitê do Nobel na Suécia recebeu cartas vindas do Brasil. Não eram cartas de apoio, eram cartas de médicos e cientistas brasileiros influentes dizendo que o trabalho de Chagas era uma mentira. Diziam que ele era uma fraude, diziam que a doença nem existia. A inveja dentro da Academia Nacional de Medicina no Rio de Janeiro era tão grande que eles preferiram destruir a reputação do colega a ver um brasileiro brilhar mais que eles. O Comitê do Nobel ficou confuso com tanta oposição interna e decidiu não dar o prêmio para ninguém naquele ano. Carlos Chagas foi indicado de novo em 1921. E mais uma vez a oposição interna dos próprios brasileiros sabotou a candidatura. Pense nisso por um segundo. Nós tínhamos o Messi da medicina. Mas o próprio time do Brasil quebrou a perna dele antes da final da Copa. Carlos Chagas morreu sem o prêmio e com o coração partido pela traição dos seus pares. Essa foi a primeira lição. No Brasil, o sucesso pessoal é visto como uma ofensa pessoal pelos outros. Se você acha que isso foi coisa do passado, vamos avançar para a física moderna. Vamos falar de César Lattes. Você provavelmente já estudou sobre prótons e elétrons. Mas existe uma partícula chamada meson pi ou pion, que é fundamental para entender como o núcleo do átomo não se desfaz. Quem descobriu essa partícula experimentalmente? Um brasileiro de Curitiba chamado César Lattes. Ele subiu no alto das montanhas dos Andes, na Bolívia, para capturar raios cósmicos com chapas fotográficas. Ele liderou o experimento. Ele fez as análises. O trabalho foi revolucionário. Nos anos 50, o Nobel de Física foi anunciado. O prêmio foi para Cecil Powell, o chefe do laboratório na Inglaterra. Lattes, que era o autor principal do artigo, e o homem que fez o trabalho braçal e intelectual, ficou de fora. Dessa vez, a culpa não foi apenas da inveja interna, mas da nossa falta de força política. O Brasil aceitou calado. Nós não tínhamos uma diplomacia científica para bater na mesa e dizer: "Ei, o garoto é nosso". Lattes foi o homem que criou o CNPq
e estruturou a física no Brasil. Ele foi indicado 7 vezes ao Nobel. 7 vezes. E morreu sem nenhum... A história de Lattes nos ensina a segunda lição. Ciência não é feita apenas de inteligência, é feita de poder. E o Brasil historicamente abaixa a cabeça quando os europeus decidem quem é o dono da descoberta. Nós temos o complexo de vira-lata enraizado na nossa alma. Nós achamos que é natural o prêmio ir para o inglês e não para o brasileiro, mesmo quando o brasileiro fez o trabalho melhor. Agora vamos sair da história e entrar na sociologia. Por que nós agimos assim? Existe uma teoria chamada mentalidade de balde de caranguejos. Se você colocar um caranguejo sozinho num balde, ele consegue sair. Mas se você colocar vários dos caranguejos, nenhum sai. Por quê? Porque quando um deles começa a subir e quase alcança a borda, os outros puxam ele para baixo. O sistema acadêmico e cultural brasileiro funciona como esse balde. Nossas universidades foram desenhadas para criar burocratas, não inventores. O pesquisador brasileiro gasta 40% do tempo dele preenchendo relatórios, pedindo verba, consertando o ar-condicionado e lidando com egos inflados de chefes de departamento. Se um jovem cientista começa a se destacar e aparecer na mídia, ele é criticado pelos colegas. Dizem que ele quer aparecer, dizem que ele perdeu o rigor. Nós punimos o destaque. Nos Estados Unidos, se um cientista cria uma patente e fica milionário, a universidade celebra. No Brasil, se um professor universitário ganha dinheiro com sua pesquisa, ele é olhado torto. Existe uma mentalidade de que a ciência ela deve ser um sacerdócio de pobreza. Isso afasta as mentes brilhantes. Os nossos gênios olham para esse cenário e fazem a única coisa lógica. Eles pegam um avião e vão ganhar prêmios trabalhando para a NASA ou para universidades europeias. O Brasil é o maior exportador de cérebros do mundo. Nós pagamos a educação deles e damos o lucro para os países ricos. E claro, não podemos ignorar o dinheiro. Mas não é só a falta de dinheiro. É como o dinheiro é gasto. Ciência de nível Nobel exige tempo. Peter Higgs propôs a partícula de Deus na década de 60 e só ganhou o Nobel em 2013. São 50 anos de investimento contínuo. O político brasileiro pensa em ciclos de 4 anos. Ele quer inaugurar uma ponte que dá para ver e tirar foto. Investir em pesquisa básica sobre células ou átomos não dá voto imediato. Então nós vivemos de soluços. Um laboratório compra um microscópio de $1 milhão, mas no ano seguinte não tem verba para pagar a conta de luz ou comprar o reagente químico. O equipamento enferruja, nenhum Nobel é feito aos solavancos. A ciência precisa de estabilidade. E a estabilidade é a única coisa que o Brasil nunca teve. Nós somos o país do futuro que nunca chega porque a cada 4 anos nós resetamos o presente. Diante de tudo isso, é normal sentir raiva. É normal olhar para aquele mapa vazio e sentir vergonha. Mas eu quero propor uma mudança de perspectiva para encerrar. Talvez a gente não precise da validação da Suécia para saber quem nós somos. O prêmio Nobel é importante sim, mas ele é uma medalha política dada por um comitê de homens brancos europeus. Eles ignoraram Gandhi no Prêmio da Paz. Eles ignoraram Carlos Chagas. Isso diz mais sobre a cegueira deles do que sobre a nossa competência. O Brasil não tem Nobel, mas tem algo que vale mais. Nós temos o SUS, um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo que nasceu da mente de sanitaristas brasileiros. Nós temos a Embrapa, que transformou um solo ácido e inútil do Cerrado no celeiro, que alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Isso é ciência aplicada salvando vidas e matando a fome. Se isso não vale um Nobel, o problema é do Nobel, não nosso. Nós temos Alberto Santos Dumont, que deu asas à humanidade e nunca pediu patente. Nós temos César Lattes, que desvendou a matéria. Nós temos heróis anônimos em cada laboratório, sucateado deste país, fazendo milagres com pouco recurso. A lição final é esta. Nós precisamos parar de esperar que o mundo nos aplauda, para começarmos a nos valorizar. Nós precisamos parar de ser os caranguejos que puxam o irmão para baixo. Quando um brasileiro subir, não puxe ele de volta, empurre ele para cima. Celebre o sucesso do seu vizinho. Proteja os seus gênios. A maior sabotagem não é a falta de verba, é a falta de orgulho. O dia em que nós olharmos para os nossos cientistas com a mesma paixão que olhamos para os nossos jogadores de futebol, o prêmio Nobel virá.
Não como um favor, mas como uma consequência inevitável de uma nação que finalmente aprendeu a se amar. Agora eu tenho uma missão para você. Não deixe essa história morrer aqui. Compartilhe este vídeo porque as pessoas precisam saber quem foi Carlos Chagas e César Lattes. E me responde nos comentários. Qual outro gênio brasileiro injustiçado você conhece, que a história tentou apagar? Vamos encher os comentários com os nomes dos nossos heróis. Obrigado por assistir e se inscreva para a próxima descoberta.